Bom, agora nós vamos chamar aqui para conversar um pouco sobre espaço de trabalho Pode e colocar. bem-estar, Imagem e evolução ruído. ou decadência. Olha o tema, hein? Vamos chamar o Alex Ferreira Gonçalves, mestre e doutorando em administração, engenheiro eletricista, especialista em telecomunicações, gestão de projetos pelo Project Management Institute e também em gestão de prevenção de crises e continuidade de negócio. Credenciado pelo Disaster Recovery Institute International. O pessoal está abusando hoje de mim aqui. Entidade que auxilia organizações em todo o mundo a se prevenir e se recuperar de desastres. Ganhador do 3º lugar do Prêmio Abrafac 2018, categoria Pessoa Física, e ganhador de menção honrosa do Global FM Award 2019. Atua como professor titular de MBA de Facilities Manager da AVM desde 2014 e possui mais de 15 anos de experiência na área de Facilities e Property Management, tendo passado por empresas como Souza Cruz, Dalkia, ExxonMobil, General Electric e CBRE. Atualmente ocupa a posição de diretor de operações na Ingepred. Cadê o Alex? Vem. Palmas para Alex, gente. Aqui, seu pointer. Obrigado, Fátima. Obrigada a Acho você. que Fique à vontade. tá funcionando? Tá funcionando? Todo Oi. mundo está ouvindo bem aí? Oi. Pode dar seu show. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Alex Ferreira Gonçalves. Queria agradecer a Leia pelo convite, a Ingepred, principalmente a equipe de marketing que ajudou a montar o material da apresentação. E o tema é bem-estar no trabalho. A gente teve a palestra aí da Isabel, foi a primeira palestrante, da Cíntia, que falou muito sobre os custos relacionados ao local do trabalho. Cada vez mais a gente está com aquela pressão de botar mais gente num espaço menor para reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo. E, com isso, o trabalhador vem sofrendo. Então, o objetivo aqui da palestra é trazer um olhar diferente sobre essa questão do espaço de trabalho, nesse desespero que a gente está tendo agora de redução de custos. Eu acho que não entrou a apresentação, não. Oi. Bem, a Fátima gentilmente me apresentou. Eita. Mas eu sou muito mais do que engenheiro, né? O que me faz ser quem eu sou é minha família. Então, eu botei a foto da minha família, tem a minha esposa a Beatriz, a Catarina, que é a mais velha, que tem 7 anos, a Laurinha, que é a menor, tem a minha sogra, que mora comigo, tá? E uma calopsita, que infelizmente ela sofre muito na mão das outras 2 meninas, né? E um amigo meu falou assim, cara, menina é tranquilo, então não se preocupa não, se fosse menino que é terrível, né? Então, não foi bem assim. Não funcionou muito bem, elas têm uma queda para artes plásticas, poderia dizer que é impressionante. A Laura é terrível, mas o que me define é minha família. O trabalho é parte. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. O trabalho tem uma parte muito importante nas nossas vidas. A gente passa boa parte do nosso tempo no ambiente de trabalho. E, em alguns casos, infelizmente, o trabalho define a pessoa. Algumas vezes, os amigos da pessoa são aqueles amigos do local de trabalho. E o trabalho ele tem um aspecto tão importante na nossa vida que, há 4.000 anos atrás, os egípcios já registravam isso. Isso é uma maquete encontrada numa câmara secreta, perto do túmulo de Mequetre, e que ele representa o quê? Você tem 6 hebreus carregando grãos
e 9 escribas fazendo o controle contábil dos grãos. Só que 3 que estão no cantinho de baixo são pessoas que estão efetivamente medindo os grãos. A função dos escribas na história era registrar, contabilizar, e tem-se aí o primeiro registro histórico do escritório. Junto com esse modelo tinha umas 23. Cada bonequinho desse tem 20 centímetros de altura, e os modelos hoje estão no Metropolitan Museum of Art. Então, tem-se aí o primeiro escritório da humanidade. A separação das atividades administrativas da produção. E então se evoluiu um pouquinho, início da era cristã, com a queda do Império Romano, teve os monges copistas, você tinha lá o banquinho do cara, a mesa, as estantes, esse era o escritório dessa época. O primeiro mosteiro, o mosteiro de Vivário, no sul da Itália, usava elementos dos espaços de trabalho para atrair os monges, tipo, olha, venham trabalhar no meu mosteiro, que meu mosteiro tem iluminação natural e tem candelabro. Então você consegue trabalhar até tarde. Logo depois, em 1581, tem-se a construção do edifício Fise, em Florença, encomendado pela família Médici. É o primeiro prédio de escritório que se tem registro. As transações comerciais eram feitas no pavimento térreo, esse edifício existe até hoje. Na parte de baixo funciona uma galeria de arte. E na parte de cima eram os escritórios, onde a atividade burocrática era efetivamente exercida. Em 1652, você tinha muitas das transações comerciais, comércio de açúcar, seguro dos navios, era feito em cafés, nos cafés de Londres. O primeiro data de 1652. Então, quem acha que Open Office e Coworking é de agora, não é. A galera já ia lá para o café para falar sobre o que estava acontecendo, para fazer negócio, para discutir, e daí por diante. A primeira construção emblemática da história é a sede das Índias Orientais, aquilo que todo mundo aprendeu na quinta série, e ficava no mundo das ideias, Existiu, foi construído em 1638, e um dos trabalhadores de lá, o Charles Lamb, que foi considerado o primeiro cronista do trabalho da história, efetivamente ele começou a trabalhar lá guardando livros, e ele escrevia como é que era a rotina no local de trabalho. Então ele fazia várias crônicas, é considerado o primeiro cronista da história, falando que trabalhava 12 horas por dia, que o pessoal tirava os feriados da empresa, que era horrível, que o escritório não tinha iluminação natural. Enfim, quando ele saiu de lá, apesar de odiar trabalhar lá, ele declarou o seguinte: olha, voltei para o escritório, encontrei meus amigos antigos de trabalho, a gente dividiu algumas piadas, mas as piadas saíram meio que sem graça. Vi a minha escrivaninha, vi o lugar que eu pendurava o meu chapéu e vi o lugar que eu pendurava o meu paletó. Só que tinha outra pessoa lá, e aquilo doeu. Mesmo ele voltando depois de alguns anos no local de trabalho, ele criou um vínculo tão forte com o espaço que ele ocupava, que ele reporta que aquilo, ele sabia que tinha que ser assim, mas aquilo causava um certo incômodo. A primeira evolução do escritório, desde então, foi com o modelo taylorista, primeiro edifício construído em 1906 pelo arquiteto Wright, foi o Larkin Building, em Nova York. Como é que era esse espaço? Era um espaço hermético, tinha uma clarabóia que entrava à luz do dia, porque não tinha energia elétrica. Você tinha as mesas dispostas em linha de produção, era exatamente a adaptação do modelo taylorista de trabalho das fábricas para o escritório. Tudo era medido. Até o tempo que o cara tinha para abrir um envelope era medido. Era tudo controlado. Você tinha na parte superior o espaço para supervisão, pessoal de colarinho branco, para ficar observando, controlando, era tudo ali controlado, o cara não podia fazer nada fora do script. As mesas eram montadas exatamente para facilitar o movimento do cara. E um reflexo dessa época é exatamente aquele filme do Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, não sei se vocês viram. O cara era alienado, só fazia uma parte da tarefa, e daí por diante. Esse é o primeiro modelo do escritório da época contemporânea. Primeiro, grande evolução do espaço de trabalho voltado para o bem-estar é a construção
em 1939, pelo mesmo arquiteto, do prédio para Ceras Johnson. O que ele trouxe? O Open Office. O Open Office quebrou barreiras. Vocês veem que é um Open Office saudável, porque as pessoas estão ali, um pouquinho ali afastadas, né? Não está todo mundo entulhado. Essas colunas eram colunas que ele trouxe para trazer elementos naturais para o espaço, para representar uma floresta, e o teto era todo feito de vidro de Perex, para permitir a entrada da iluminação natural. O grande problema desse modelo é o resquício taylorista. As pessoas continuavam sob o olhar dos supervisores, que estavam em cima, quem trabalhava embaixo eram as secretárias. Quem tinha o colarinho branco trabalhava em cima. Mas foi uma ideia muito bacana, primeiro registro histórico do que a gente chama de Open Office. Na década de 40, a gente teve uma grande revolução. Primeiro, Elton Maio, com o experimento de Hawthorne, em uma fábrica de material elétrico. O que ele queria provar? O ambiente impacta na produtividade. Então, ele fez alguns testes com iluminação para poder ver se os caras da fábrica produziam mais. E fez alguns outros, mudando algumas variáveis do ambiente de trabalho. Bem, o que ele descobriu? Quando ele tirou essas pessoas da linha de produção, deu atenção, criou o sentimento de grupo, as pessoas passaram a produzir mais. Passaram a produzir mais porque o supervisor, em vez de controlar, ele passou a ter um papel de orientador. Passaram a produzir mais porque aquelas pessoas estavam fora da fábrica, criaram uma identidade entre elas. Passaram a produzir mais porque estavam dando atenção àquelas pessoas. Alguém estava olhando para elas. Lado bom, apareceu o caráter social do ser humano dentro do espaço. Lado ruim, o pessoal achou que os elementos físicos do escritório não tinham impacto. Então, toda a parte física, ergonômica, foi negligenciada durante vários anos. Uns 6 anos depois, Maslow vem com a pirâmide. Olha, a gente tem que atender as necessidades fisiológicas, sensação de segurança, o aspecto social, a sensação de estima e realização pessoal. As pessoas estavam olhando para o trabalhador. Década de 50, a gente começou com o movimento Office Landscape na Europa. Qual é a diferença? Pegaram o Open Office e encheram de planta o escritório. Uma forma de humanizar o escritório e funcionou muito bem. Mas, nesse momento, colocaram cara de colarinho branco junto com cara de colarinho azul. Porque, devido ao fim da Segunda Guerra Mundial, eles queriam ter uma política mais igualitária. Esse movimento iniciou na Alemanha. E você vê que a inserção de plantas no ambiente para tirar aquela questão divisória, aquela questão um pouco mais retilínea, era para humanizar o ambiente. Então, a gente vê hoje todo um movimento na arquitetura trazendo plantas para o ambiente, a gente acha que é uma coisa nova. Legal, parede verde, teto verde. Só que isso é da década de 50. Ninguém está reinventando a roda. Bem, na década de 60 a gente teve um passo atrás. O Robert Propst, conhecido como o pai dos cubículos, ele inventou o modelo Action Office. O modelo Action Office foi pensado conforme a foto da direita. Era uma estação de 120 graus, ela tinha uma divisória um pouco maior para dar privacidade para a pessoa. Fumaça de cigarro, em alguns casos, incomodava. Era para reduzir o ruído. E pelo fato dela ter um ângulo de 120 graus, ela permitia a pessoa fazer o trabalho individual e interagir com os colegas. As empresas deturparam o modelo de Propst, adaptaram o mobiliário e colocaram ele como se fosse um caixote, que foi o pior modelo da história moderna do escritório, porque ele criou um isolamento da pessoa, como se fossem baias para gado. A pessoa entrava ali, trabalhava, era uma parede alta, não se comunicava com ninguém, e depois ia para casa. Ele mesmo falou que deturparam a ideia dele, e depois ele criou o modelo Action Office 2, no qual ele reduziu um pouco o tamanho da divisória, para permitir que a pessoa conversasse com o colega do lado. Bem, foi um retrocesso na questão da configuração do espaço relacionado ao bem-estar. Legal, voltou.
Bem, um dos maiores modelos de arquitetura voltado para o bem-estar foi o edifício Central Beer, na Holanda. Começou a ter muito movimento na Holanda e na Escandinávia, movimentos sindicais, pedindo saúde do trabalhador, pedindo saúde do trabalhador. Então, o arquiteto Hermann, ele criou um modelo de ilha de trabalho. Exatamente como vocês estão vendo, parecem vários pedaços, vários cubos empilhados, cada cubo podia trabalhar até 16 pessoas. Esses cubos se comunicavam e a pessoa tinha total liberdade para decorar um ambiente. Ela tinha liberdade para colocar planta no ambiente. Ela tinha liberdade de controle de iluminação e temperatura. Ela tinha controle sobre o espaço de trabalho. Inclusive, podia levar os animais de estimação para o trabalho. Aí pensa, pet friendly é coisa do momento. Putz, década de 70. Então, a Holanda revolucionou. Até hoje, o prédio está lá e é tido como um marco na história da arquitetura relacionada ao bem-estar do trabalhador. Bem, e o que a gente tem hoje? Anos 80 apareceu o computador, o cara colocou um monitor na frente da pessoa, em um lugar que a iluminação ficava no teto, que era projetada para o cara trabalhar numa superfície horizontal. A iluminação refletia na tela do computador, começou a ter um monte de problema, ler, problemas ergonômicos, porque o cara trabalhava muito tempo no escritório, estresse, fadiga. Então, o que o pessoal do Vale do Silício criou? Porra, vamos botar o casual office. Olha, o escritório funciona 24 horas, tu trabalha a hora que tu quer. Pode vir de bermuda, pode vir de chinelo, camiseta, e começar a criar um espaço mais descontraído, para o cara ter algumas opções de lazer, de distração, enfim. Hoje tem o coworking, hoje, e se vocês observarem, toda a história do espaço de trabalho está vinculada com a forma de produção e com o bem-estar do ser humano. Toda evolução. E a grande pergunta é, hoje a gente tem hot desking, não tem reserva, tu chegou, sentou. Tu tem o casual office, tu tem o home office, que algumas pessoas comentaram nas palestras anteriores. Você tem o hoteling, tem o coworking, e aí a gente está indo para onde? O anywhere office. Você trabalha em qualquer lugar, você trabalha a qualquer momento. Então, esse é o caminho. Só que acho que a gente está seguindo, em alguns casos, algumas direções um pouco preocupantes. Se o espaço de trabalho está evoluindo, por que o número de afastamentos da Previdência Social está aumentando absurdamente a cada ano que passa? Por transtornos mentais. 40% desses casos de transtorno mental, depressão, a gente fala de estresse, síndrome de burnout. E detalhe, junto com o aumento dos casos de problemas mentais, transtornos mentais, você tem a venda de antidepressivos, que é a linhazinha laranja na parte de cima. Será que a gente está tornando realmente o nosso local de trabalho saudável? Se estamos trabalhando de uma forma mais saudável, por que o nosso trabalhador está ficando doente? Então, os indicadores não são favoráveis. Hoje, transtornos mentais é a terceira maior causa de afastamento do trabalho no Brasil. Só em 2011 foram quase 211 milhões gastos com novos entrantes afastados por problemas mentais. Pois bem, esse aqui é um modelo criado por uma pesquisadora canadense chamada Fisher. A gente tem 3 níveis do espaço de trabalho. O primeiro, a habitabilidade. Temperatura, nível de ruído, ergonomia, ou seja, o teu espaço tem que te atender o mínimo para você sentar lá e trabalhar. Geralmente a legislação abrange essa parte. É a condição mínima para você ter um espaço de trabalho razoável. Segundo patamar, condições físicas ligadas à performance. O teu espaço de trabalho tem tudo o que você necessita para performar bem? Será que quando você quer uma sala de reunião você tem? Ou quando você chega na sala de reunião não tem o adaptador, o raio do adaptador de VGA para HDMI, o HDMI para VGA? Aí tu chama o cara de TI, o cara demora 1 hora para chegar no local, aí a televisão não consegue espelhar o que tu está tentando projetar nela, aí ninguém sabe onde está o controle do projetor. Ou seja, você não tem, o teu espaço não te ajuda a produzir.
Ele não te ajuda. E o terceiro nível é o nível psicológico. Aí entra questões de privacidade do funcionário, territorialidade, questões psicológicas, bem-estar. E nessa subida da pirâmide, comprovado academicamente, tem várias pesquisas nesse sentido, a gente tem um relacionamento direto, numérico. Satisfação com o ambiente físico de trabalho aumenta o teu bem-estar. À medida que aumenta o teu bem-estar, impacta nos resultados organizacionais. Produtividade, lucratividade, redução de absenteísmo, aumento de lucro, redução de falta e daí por diante. Bem, mas como é que a gente percebe esse espaço de trabalho ao nosso redor? Através dos nossos sentidos. Os nossos sentidos não trabalham sozinhos. A gente entra num ambiente com chão de granito, ele te dá uma sensação de frescor, impacta na percepção de temperatura da pele. Um exemplo claro, na Holanda, é proibido o cara que trabalha mais de 6 horas por dia estar a mais de 6 metros de uma janela. Porque privar as pessoas de janelas impacta na produtividade delas. O que aconteceu no Brasil? Você começou a construir lajes maiores, as pessoas que ficam no meio ficam totalmente privadas. E o pior, na época de Taylor, tu tinha o teto de vidro. O cara conseguia saber se era dia ou se era noite. Agora não consegue mais. O cara não sabe o que está acontecendo, o cara não sabe como é que está o clima do lado de fora. Aí tu sai e tu fala, putz, cara, está chovendo. Cara, está chovendo. Por quê? Porque eu pedi um iFood e nem saí para almoçar. Aí o iFood foi lá e entregou a tua comida dentro do espaço de trabalho. Você tem percepções diretas de obra de arte, imagens que impactam na produtividade, imagens da natureza. Só o fato de você saber que está próximo a uma área verde aumenta a tua produtividade. Você não precisa ir lá, mas só o fato de saber que tem um parque próximo do teu local de trabalho aumenta a tua produtividade. Ambientes extremamente cheios, ambientes extremamente ruidosos, tudo isso contribui negativamente para a questão de produtividade. E a questão do olfato? Como é que fica o olfato nessa história? O olfato, ele traz recordações de memória, te traz recordações cognitivas. Por exemplo, quando eu sinto o cheiro de alho, alguém fazendo arroz, eu lembro da minha mãe na época que eu estava para ir para o colégio. O cheiro do alho do frito, do almoço, que eu estudava à tarde. E foi feita uma pesquisa com um grupo de trabalhadores, que o pessoal botou os trabalhadores, fez um isso aí, e mediram 4 ondas cerebrais. E colocaram eles para fazerem uma série de atividades, sentindo uma variedade de cheiros. De acordo com cada emissão de onda e o resultado das atividades, eles fizeram alguns relacionamentos do odor e da produtividade. Por exemplo, lavanda. A lavanda relaxa, reduz a fadiga. O jasmim aumenta a resolução de tarefas, resolução de problemas. Aumenta o interesse e motivação na atividade. Hortelã-pimenta aumenta a performance e reduz o cansaço. A canela, ela aumenta seu nível de atenção. Café, ele aumenta a performance em tarefas analíticas, por exemplo. Sândalo, relaxa, reduz o estresse. E limão. Limão aumenta o sentido de alerta, parece que clareia as ideias, provoca memórias e emoções positivas. Em muitos escritórios no Japão, eles estão usando aromas cítricos no ambiente. Bem, e quando o espaço de trabalho sai do espaço físico da organização e vai até a tua casa? A gente falou, home office. Eu vi uma pesquisa da Abrat. A pesquisa dela, ela só traz os pontos positivos do home office. É legal, a mulher que está amamentando, que tem criança, o pai que quer ajudar nessa parte, consegue ajudar em casa. Você consegue passear com o seu cachorro, traz flexibilidade. Obviamente, você não precisa perder 1h30, 2 horas indo ao trabalho.
Então, home office hoje é o que todo mundo acha bacana, tipo, pô, trabalhar em casa é um diferencial. Trabalhar em casa me faz aumenta a minha retenção na empresa, me faz ficar interessado na empresa. Né? Só que, como o home office no Brasil é relativamente recente, a gente está começando a perceber alguns problemas nos trabalhadores. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais incentivando o home office em função da redução do espaço de trabalho. O cara coloca uma política de hot desk. Para quê? Olha, cara, tu fica em home office 2, 3 dias por semana, tu pode escolher. Hoteling, a mesma coisa. E tem um arquiteto italiano que mora em São Paulo, que é o Enrico Benedetti, que ele fala o seguinte, olha, a gente tem que começar a olhar que, em vez, talvez, de olhar para o home office, talvez a gente tenha que mudar o conceito para office home. Mas quais são os problemas que têm aparecido recentes nas pesquisas acadêmicas? Primeiro deles, exclusão social. O pessoal que está trabalhando em casa durante longos períodos está ficando com depressão. Porque falta de contato social. Esse cara, quando chega no escritório, isso são relatos, tá? Uma pesquisa feita em 2010 com uma empresa brasileira no ramo de petróleo, que implantou o home office, então esses elementos surgiram nessa pesquisa. Os caras falam, cara, quando eu chego no escritório, eu me sinto um estranho, não me sinto parte de nada, não tenho identidade organizacional. Eu estou em casa, estou trabalhando, tá bom, mas eu não me sinto parte de algo. Cara, que o Maio viu isso lá atrás, quando tirou o pessoal lá da fábrica e colocou numa salinha para dar atenção para os caras. Exclusão de promoções. Pesquisa de Stanford, quem está em casa tem 50% menos chance de ser promovido. Fato. Tu não está lá, não está tomando café com o chefe, tu não está lá fazendo a social, não está trocando relacionamento. É falta de interação face a face. O cara falou assim, olha, eu mando e-mail para o fulano, fulano não responde, ligo, deixo um recado, que se eu tivesse no escritório, eu dava um pulinho na estação de trabalho do cara, catava o cara e resolvia o problema. Então, coisas que eu resolveria em 15 minutos, eu levo 2 dias. Falta de limite, trabalho e vida pessoal. Esse é o grande problema. O computador está ali. O computador está do teu lado. Você está em casa. Aí tu para, surge um problema, o telefone toca. E as pessoas que trabalham em casa não estão conseguindo criar uma barreira do tempo que eles dedicam para a sua vida social, particular, para a vida no trabalho. Não tem essa barreira caiu. Então a separação é complicada. Reconhecimento social. Ah, fulano, quem é o cara que mora no 507? Ah, e tal. Ih, cara, é vagabundo, cara, só mulher trabalha. Mulher sai todo dia para trabalhar, o cara tá lá. A porra tá às custas da mulher mesmo, o cara não faz nada. Não, ou senão é o seguinte, a fulana deve fazer alguma coisa artesanal, não desmerecendo quem faz artesanato, tá? Mas deve fazer alguma coisa artesanal. Isso são depoimentos de funcionários que fazem home office. A gente, quando tem um cargo, muitas vezes de gerência, que vai fazer um home office, tu precisa de um reconhecimento social, não do trabalho, mas às vezes do teu entorno, né? E isso está incomodando muito as pessoas. Falta de estrutura física. Tem gente que não tem condição de trabalhar em casa. Tem cara que não tem espaço. E as pessoas falam assim, olha, cara, tu pode trabalhar 3 vezes por semana em casa. Mas eu não pergunto para ele, tua casa tem espaço? A tua vida te permite isso? Gente, eu tenho 2 filhas. É um inferno. Minha sogra mora comigo. Você imagina? Às vezes eu tento estudar, que eu estou fazendo doutorado, é um inferno. Eu comprei aquele fone para ver se eu consigo me isolar um pouquinho. E, até a maritaca, a calopsita, incomoda. Aí eu vou ler para vocês um depoimento de um funcionário que estava fazendo home office sobre esse assunto. Eu vou falar exatamente como ele escreveu. Uma coisa que realmente não tem como resolver é a questão de eu trabalhar no meio da minha sala. E eu ter meus filhos, principalmente no período da manhã. Estar ao telefone conversando
com o meu supervisor, com o cliente, e, poxa, é cachorro latindo, é filho berrando, querendo conversar. A vida do cara é inferno. Aí tu coloca esse cara para trabalhar 3 vezes por semana. E tem cara que tem uma vida tão ruim que ele prefere estar no trabalho. A verdade é essa. A mulher odeia o cara. Putz, os filhos não ligam. Cara, o trabalho é minha válvula de escape. Aí tu chega, o cara fala, teu chefe, tu vai fazer home office, hein? Aí o cara se joga da janela do prédio. Né? E aí, Alex, só complementando, aproveitando aí, contando um caos, né? Eu vejo que atrapalha também no home office que as outras pessoas da família, por exemplo, no meu caso que ocorreu, né, não acreditam que você está trabalhando. Exatamente. Minha mãe ligava, então, você está em casa? Então, mãe, eu trabalho em casa, né? Eu estou trabalhando em casa. Então, tanto é que, a partir de agosto, a gente teve que montar uma sede, tudo. Tiramos todo mundo do home office e voltamos para um espaço. Justamente por isso, porque as pessoas dão a impressão que, no início, até minha mãe falava, dá para você ir no shopping que eu preciso comprar um presente para uma amiga minha? Dá para ir comigo? Mãe, eu estou trabalhando. As pessoas não reconhecem. Por exemplo, dispersão. O número de interrupção de filhos, outros elementos externos é muito grande. E outra coisa, você está preparado para trabalhar em home office? Você tem o perfil? Você é autogerenciável? Ou pior ainda, o teu chefe está preparado para que você trabalhe em home office? Porque às vezes o cara é controlador, tem nada de errado nisso. Mas um cara controlador consegue fazer uma gestão remota? Só que as empresas vêm negligenciando. Eu não estou falando que o home office é ruim. Só acho que o home office não é tão simples quanto que as pessoas estão pregando. E acho que as pessoas estão negligenciando diversos elementos importantes na hora de botar a pessoa para estar em casa, para trabalhar em casa. Fora o fato que tem gente que fala, cara, a empresa não me ajuda na internet, não me ajuda na energia, eu trabalho no calor porque eu não quero gastar dinheiro com ar-condicionado. A empresa não está nem ver se eu estou com o mobiliário adequado. Enfim, o que você deveria dar no espaço de trabalho, deveria dar para o funcionário na casa dele. Só que algumas pessoas se sentem como assumindo custos que deveriam ser das organizações. Bem, e o hot desking? O hot desk é uma coisa complicada, não sei se algum de vocês fazem, mas eu brinquei que eu coloquei vários memes, mas a equipe de marketing tirou, porque falaram que não ia pegar bem, né? Porque eu acho que o hot desk é a criação do cão. Né? Porque as pessoas reduzem o espaço, falam assim, olha, vocês vão fazer home office 3 dias por semana. Só que as pessoas, em vez de ficar em casa, elas vão para o trabalho. Aí o cara trabalha na cozinha, 2 pessoas por mesa, condições ergonômicas péssimas. É aquele espaço que o cara faz bacana na empresa para o cara passar 1 hora trabalhando com aquele banquinho sem encosto, que tu fica com a bunda para trás trabalhando na bancada dessa altura, o cara trabalhou 8 horas lá, porque ele não chegou a tempo de pegar a estação dele. Mas tem ainda quem chega às 7 horas no escritório cedo e coloca o casaquinho no banco. Em São Paulo tem isso, faz. No shopping. O pessoal põe um crachá na mesa para marcar na hora do almoço lá o lugar no... O shopping já coloca, não reserve mesa, não coloque objetos, senão o pessoal faz mesmo. Então o pessoal põe um casaquinho e procrastina. Vai tomar café, mas meu casaquinho está lá. Eu cheguei cedo, eu reservei minha mesa e ninguém vai pegar. É um inferno. E não tem um caso, um estudo, se alguém tiver, pode me mandar, que comprove a eficácia do hot desking, do termo bem-estar do trabalhador. Os maiores níveis de insatisfação no trabalho estão ligados a empresas que adotam o hot desking, comprovadamente. Bem, a gente tem agora um outro vertente, que é a política de clean desk. E tem gente que ainda fala que é lean. Não é lean, eu aplico lean na minha empresa, ninguém pode botar nada. É a caneta que está usando e o papel. Por quê? Porque faz hot desking ou faz hoteling. Aí, realmente, se você está cada dia em um lugar, tu não pode botar nada na tua mesa, porque no final do dia tu vai sair, vai dar tchau para aquela estação, e no outro dia, se você der sorte, tu vai encontrar algum lugar para sentar. Só que isso é ruim. Isso é muito ruim. Porque à medida que você personaliza o teu trabalho, o teu espaço, coloca a foto da tua família, coloca o desenho que teu filho fez, coloca um certificado que você gastou muito dinheiro para conseguir, e você quer mostrar para as pessoas, porra, eu fiz, olha lá, está aqui, ó. Você cria uma identidade. E ao criar uma identidade com o teu local de trabalho, você produz mais. Aquela área é tua. É que nem cachorro. Já viu cachorro?
quando mija no poste para marcar território? Quando você personaliza a tua estação, é a forma de se falar assim, cara, esse espaço é meu. É meu, minha foto, meu santo, minha fitinha do Senhor do Bonfim. E as pessoas efetivamente produzem mais. Agora, Clean Desk não tem uma evidência empírica, acadêmica, que políticas de Clean Desk as pessoas produzem mais. Tem nada. Ao contrário, existe. É óbvio que eu não vou tornar minha estação uma favela. Tem que tomar cuidado. Mas as pessoas estão entrando numa neurose da época de Taylor. Tu não pode botar nada, é só a mesa e tal, tu não pode... Cara, esse excesso de controle é um resquício da época taylorista, que não trouxe nada de bom para a história do bem-estar do ser humano. Eita. Bem, para vocês falarem que eu não estou inventando, eu trouxe 2 exemplos que eu descaracterizei. O primeiro é uma estação de trabalho que está a 2 passos do elevador. 2 passos da porta do elevador aqui. E não é da recepção. Eu parei para conversar com esse cara, ele falou assim, cara, minha vida é um inferno. Cada vez que abre a porta, as pessoas me cumprimentam. E eu, obviamente, me sinto num... Aí ele vira. Ele fala, não vai abrir de novo. E são 3 elevadores. E todos os 3 dão para a estação dele. Aí ele falou, cara, eu cheguei depois no escritório. Então ele ficou com o que restou. Esse espaço café está até arrumadinho. Esse escritório é amplo, tem espaços maravilhosos e colocaram o espaço café no pior canto do escritório. Não tem uma janela, o lugar onde as pessoas deveriam estar interagindo, trocando ideias, criando, inovando. Aí você vê lá, as melhores vistas do escritório está naquela mesa do diretor, que aparece lá 3 vezes por mês. Mas está lá. O segundo, esse é um escritório que fica num subsolo, numa área que foi projetada inicialmente para ser um depósito. Ela não tem janelas e relativamente entulhada, né? Você acha que esse pessoal... Isso aí estava na hora do almoço. Tu acha que esse pessoal produz bem? Tu acha que tu está dando as ferramentas para eles serem felizes no local de trabalho? Bem, tem outras empresas que fazem diferente. Isso é um escritório de arquitetura, o cara fez painéis com mais de 8.000 post-its. Tu tem um escritório da Serasa Experian em São Paulo, recém-inaugurado, pelo que eu pude ver. Então, tu tem imagens que te inspiram, tu tem obras de arte. Você cria o espaço diferente. Não preciso fazer que nem o Google. Mas por que as empresas que são líderes elas enxergam o espaço de trabalho de forma diferente? A gente tem que repensar. Isso aí é um espaço café em um dos prédios que a Ingepred administra, com uma vista maravilhosa para a Bahia. Dá vontade de você parar ali, tomar um café com o cliente, tomar um café com o colega, discutir um projeto. Bem, mas o conceito de local de trabalho é um pouquinho mais amplo, né? E as nossas áreas de apoio, nossas áreas de limpeza, nossas áreas de manutenção? Como é que a gente trabalha isso dentro da empresa? Né? Será que a gente usa aquela área embaixo da rampa de automóvel para botar o pessoal da limpeza? Vou dar um exemplo aqui, né? Isso aqui são áreas de manutenção. É impressionante como todo mundo acha que aquela cadeira quebrada, aquela mesa que ninguém quer, pode ir para a área de limpeza ou pode ir para a área de manutenção. Como se aquelas pessoas que estão naquela área não merecessem tal respeito e dignidade quanto as pessoas que estão nos escritórios. Então, a gente tentou repensar isso e a gente fez um projeto em parceria com a Ana Paula, que é uma das síndicas de um dos nossos contratos, e falamos assim, vamos fazer um espaço de manutenção diferente? Trazendo um pouquinho desses elementos que a gente pensou que são bons para as pessoas. Então, a gente montou uma área no qual o cara faz o próprio aproveitamento dos resíduos, né? Faz a reciclagem internamente. A gente envolveu os funcionários no processo de elaboração do espaço de trabalho. Empoderou eles. Vem cá, o que tu acha legal
para a tua atividade do dia a dia. Não, cara, olha só, eu preciso de um lugar para botar coisas pequenas. Porra, eu preciso de uma prateleira a mais porque eu não consigo colocar tudo que eu tenho que colocar. Olha, eu preciso de uma bancada para fazer trabalhos rústicos, para colocar uma bomba. Eu falei, poxa, vamos aproveitar esse carretel. Então, esses carretéis de fio são coisas que a gente reaproveitou, que iam ser jogadas fora. A gente colocou uma planta dentro do espaço de manutenção e estamos querendo colocar outras. A gente deu um mobiliário decente para o cara. O cara ficou tão feliz. O cara falou, não é possível, essa cadeira é para mim. Eu falei, cara. É uma cadeira, ergonomicamente, consegue ajustar. E a gente deixou ele decorar o espaço dele. Então, os operadores colocaram foto dos familiares na parede. Eles escolheram a foto, a gente moldurou e começou a decorar o ambiente. Pegando algumas ideias de algumas palestras antigas, a gente implementou um espelho no qual o cara se olha e fala, olha, você é eletricista, tira o relógio, tira o anel, coloca o EPI, né? Dando algumas dicas de segurança para ele. Bem, a gente criou um quadro de gestão à vista, eles usavam um carrinho, enfim. A gente começou a dar uma outra vertente para o espaço de trabalho. A gente não conseguiu colocar uma janela, porque o objetivo era colocar uma janela, mas a gente já está pensando em botar uma porta de blindex, para ele poder ver o que acontece lá de fora. E impressionante o retorno positivo que a gente teve, tanto do cliente quanto do próprio funcionário. Se a gente está querendo dar bem-estar para as pessoas, como empresa, que é o nosso slogan, que é construir o bem-estar, como é que eu vou fazê-lo se eu não crio o bem-estar para o meu funcionário? E outra coisa, não custa caro, tá? Tem nada aí que, putz, a fortuna, nada que seja do outro mundo. Bem, o espaço de trabalho ele não é um elemento com uma dimensão só, ele tem uma penca, né? Tu tem o fator psicológico, tu tem o fator de flexibilidade, você tem a questão psicológica. E uma holandesa, numa última palestra da Abrafac, que é a Ilse, ela falou, cara, no meu escritório eu estou projetando pela personalidade da pessoa. Eu estou considerando a personalidade do funcionário quando eu projeto um ambiente. E outra coisa, tem vezes que você está deprimido, você não quer trabalhar com um monte de gente em volta, tem vezes que está mais feliz, enfim. Então, eles começaram a ver isso. O grande fato é que a gente tem pressão para reduzir custo. As paredes dos espaços de trabalho caíram. Mas a pergunta é, os nossos espaços de trabalho estão funcionando como deveriam funcionar? A gente viu que não é bem assim. Eles podem ajudar, pode aumentar o nível de concentração e podem, inclusive, aumentar o faturamento da empresa de vocês. Tecnologia é bom, a gente se conecta de qualquer lugar. Mas será que a gente está se conectando como seres humanos? Será que a gente não está se isolando cada vez mais em função da tecnologia? O que vale mais? Tempo direto em frente ao computador ou tomar um café com um colega de trabalho? O que é mais importante? O que nos faz orgulhosos de trabalhar nas empresas na qual trabalhamos? O que cria a nossa identidade? O que compartilha essa identidade com as empresas que nos contratam? A gente tem que mudar a forma de ver o espaço. Parar de ver somente como se fosse reais por cabeça, metros quadrados por headcount. A gente tem que pensar no valor. Temos que mudar o foco, talvez um pouco do custo do local do trabalho, por mais difícil que seja dizer isso, e começar a olhar no valor agregado que esse local tem para as pessoas que ali trabalham. Tá? A gente tem que construir os melhores locais de trabalho mais saudáveis. Não tenho receita de bolo, infelizmente, para todo mundo. Mas a grande questão é que a cada vez que a gente discute, que a gente se reúne e debate sobre as práticas, a gente está trabalhando na construção de um mundo melhor e num lugar um espaço de trabalho onde as práticas sociais sejam mais justas. Fica o meu obrigado para vocês pela paciência e os meus contatos.